Boa noite a todos. Aliás, boa noite, Denise, que acho que está aí, né? O resto do pessoal já deve estar chegando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós que estamos aí iniciando a nossa aula de número 104. Nós estamos estudando o capítulo 7 da segunda parte do livro dos Espíritos. Estamos no subtítulo Esquecimento do Passado. Bom, ontem nós vimos a questão 393, que é uma questão bastante extensa, e eu deixei propositalmente para ver a questão 394 hoje. Eu não quis começá-la ontem, porque ela também é uma questão grande, extensa. Kardec faz uma das maiores questões que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. A resposta dos Espíritos não é muito grande, mas os comentários de Kardec também são muito especiais. Então, vamos lá. Na 394, como a questão é muito grande, eu vou ler rápido e vou dar aquela resumida para vocês entenderem. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa em geral à felicidade, sentimos-la mediante comparação com o estado menos de todos, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos? Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Entre outras palavras, Kardec está perguntando o seguinte: existem mundos com situações melhores do que a Terra. Ele não fala aí especialmente de mundos perfeitos, mas vamos supor, por exemplo, mundos de regeneração, mundos de felicidade, que têm já situações evolutivas melhores do que a Terra. Se a humanidade evolutivamente é mais aperfeiçoada, o mundo em si apresenta condições mais suaves, mais fáceis, mais felizes no seu mundo, na vibração material, se ele o possui, mas também nas esferas vibratórias e espirituais. Bom, então Kardec quer saber o seguinte: nesses mundos, pouco melhores do que a Terra, os espíritos já sabem apreciar a felicidade que eles têm, que eles estão melhores que nós e que os mundos primitivos. Ou eles não têm essa noção? Eles também sofrem, mesmo em mundos melhores do que a Terra. Bom, antes da gente entrar num comentário qualquer, imaginem a seguinte situação que tem analogia com essa questão. Imaginem se nós, brasileiros, vivemos em um país que ainda tem profundas questões relacionadas à desigualdade social, relacionadas à corrupção endêmica, principalmente no setor político. Bom, mas é esse Brasil que nós estamos experienciando. Nós sofremos diretamente quando, por exemplo, estamos desempregados por conta da desigualdade social, ou então emocionalmente, moralmente, de vermos o desvio das verbas. Então, nós sofremos, mas será que nós sofremos igual aqueles nossos irmãos que estão, por exemplo, exercitando, experienciando numa aldeia na África, onde não se tem água encanada, onde não se tem condição sanitária nenhuma, onde não se tem vacina, não se tem comida, não tem água encanada, onde muitas vezes se vive uma guerra civil, uma situação de preconceito ou de opressão religiosa. Será? Então, veja só, nós que estamos aqui no Brasil sofremos por determinados motivos e nos felicitamos com outros tantos motivos. E certamente os nossos irmãos que estão experienciando numa aldeia na África, nessas condições severas que eu citei, é um exemplo fictício, eles também se felicitam por diversas questões,
mas também se alegram com outras tantas. Então, Kardec, na verdade, ele quer que os espíritos respondam isso a nível planetário. Captaram o que eu falei, né? Você viu que o exemplo analógico é bem simples, mas dá para entender bem a pergunta de Kardec. Então, vamos à resposta. Cabem aqui duas respostas distintas, dizem os espíritos. Há mundos, entre os de que falas, quer dizer, mundos melhores que a Terra, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Mundos melhores que a Terra, onde a humanidade recorda-se das vidas pretéritas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, eles apresentaram aqui duas distintas situações. Eles fizeram o que eu costumo falar para vocês, que é dar o exemplo do 8 e do 80, sabendo que há variantes entre um e outro. Então, eles falaram que nesse mundo, onde mundos melhores, bem melhores do que a Terra, onde a humanidade se recorda das vidas pretéritas, se valoriza a felicidade que se frui. Por quê? Porque o conhecimento do passado permite um movimento de gratidão mais profunda no espírito. Estes mundos. Mas ele diz que existem outros mundos melhores do que a Terra. Ele não falou nem muito nem pouco, melhores do que a Terra. Onde a humanidade não se recorda das vidas pretéritas. Nestes mundos, então, ainda há sofrimento. Ainda há o enfrentamento de desgraças, de desafios, de dificuldades. E nestes mundos, nem sempre a humanidade valoriza a felicidade relativa de que frui. Mas eles ainda colocam uma conclusão. Não reconhecem como homens. Quer dizer, quando você está encarnado, você não se recorda das suas experiências pretéritas, as dificuldades que surgem na sua vida passam a ser motivo de infelicidade, motivo de insatisfação. No entanto, quando você desencarna, você se dá conta de, muitas vezes, do seu passado, e aí, as dificuldades que você já atravessou e as dificuldades que você atravessa hoje, você vê o quão melhor você está, você se sente grato pela melhora relativa que você conquistou. E aí, nós viemos, então, com os comentários de Kardec. Que, mais uma vez, né, aqui é mais ou menos o que eu ressaltei dessa resposta que os espíritos dão à questão 394, né? Primeiro, né, falando que em alguns mundos os habitantes lembram-se, e aí a gratidão é maior, e em consequência eles se sentem felizes. E ainda nessa mesma resposta, outros mundos melhores do que a Terra, mas ainda há desgosto, basicamente porque aqui a humanidade não se recorda do pretérito. E aí pode ficar um questionamento assim, mas por que tem mundo que se lembra e tem mundo que não se lembra? Humanidade que se lembra, né, quando encarnada das vidas passadas, e humanidade que não se lembra das suas vidas passadas. Nós já comentamos sobre isso, nós já falamos sobre isso, nós já falamos que esse conhecimento, esse acesso a esses arquivos que permanecem conosco o tempo todo, só que no inconsciente, então esse acesso, ele exige um grau de maturidade e de equilíbrio do espírito. É muito interessante, porque muitas vezes, pela curiosidade, nós gostaríamos de acessar esses arquivos nossos do passado. Eu, pelo menos, pensava isso uns 20 anos atrás. Depois que eu comecei a estudar, e comecei a perceber muito daquilo que os espíritos relatam para nós nas reuniões mediúnicas, comecei a estudar um pouco de história também, porque eu gosto de história,
e percebi os grandes dramas que a humanidade já atravessou, com os imensos erros que nós cometemos, eu comecei a perceber que o esquecimento é bênção, e aí a curiosidade já não supera mais a minha gratidão pelo esquecimento. Pode ser até uma ponta de medo, medo de saber quem eu fui, de saber o que eu já fiz, porque eu reconheço em mim, e acredito que 99,9% da humanidade que ainda habita aqui a Terra é assim. Eu reconheço em mim ainda muita fraqueza diante dos meus erros. Há um movimento ainda impulsivo em mim de culpar-me, né? E de muitas vezes me colocar para baixo, dizendo que eu não vou conseguir superar, que eu não vou mudar, porque toda vez eu estou errando no mesmo ponto. Então, nesse caso, esse reconhecimento meu que eu tenho, diante dessa fraqueza que eu tenho, dessa imaturidade que o meu espírito tem, o esquecimento é a maior misericórdia que Deus tem para comigo e para com todos nós. Mas vamos aos comentários de Kardec, porque eles são muito interessantes. Eu não quero entrar naquilo que ele falou, porque eu ressaltei alguns trechos nos comentários de Kardec, que justamente vão nos dar uma noção do conteúdo desse conhecimento que nós estamos acessando. Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Vocês vão lembrar dos nossos comentários, nos nossos estudos anteriores, quando eu citei, por exemplo, o acontecido lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz conversa com a dona Laura, que se prepara para retornar ao plano físico, né? E a dona Laura conta para André Luiz que depois de algum tempo já de desencarnada, ela e o Ricardo, que já havia retornado ao mundo físico, perceberam já um sentimento, uma necessidade íntima de retornar para prosseguir avançando. Então ele sentiu no seu íntimo uma necessidade de reaprender, de repassar antigos débitos, para que eles pudessem avançar mais. Então vejam só, até então eles não tinham acesso a essa memória íntegra do passado. Era, assim, uma vaga intuição de que havia pendências. E aí eles vão, então, com autorização, acessar o material relativo a 3 séculos para trás. 3 reencarnações, basicamente, 2, 3. E, então, ela continua relatando a André da experiência. Primeiro eles leram, estudaram relatórios, para só depois serem levados realmente, e aí a gente pode pensar que é através de interseções eletromagnéticas, para que o espírito acessasse esse material no seu inconsciente, enfim. Só depois eles vivenciam emocionalmente, sentimentalmente esse passado. Então vocês vejam o cuidado da espiritualidade. Por que esse cuidado? Porque se nós estivermos despreparados para acessar esse material vai ser aqui o que Kardec falou, um pesadelo. Vai ser um pesadelo. Em algumas situações nas reuniões mediúnicas, nós nos utilizamos de algo muito chocante para os espíritos. Geralmente são espíritos que vêm sofrendo há longo tempo, atuando como obsessores, grandes perseguidores de uma pessoa ou de um grupo familiar. E eles não conseguem perceber que não são vítimas, porque não existem vítimas. E eles não conseguem perceber o poder do perdão e a dádiva que é prosseguir. Então, eles se fixam naquilo que sofreram e na vingança. E em muitos casos, para estes espíritos, a espiritualidade, junto com os médiums trabalhando, com o dialogador na mesa mediúnica, vai trabalhar revelando traços ou pedaços de alguma experiência do pretérito relacionadas àquela dor que ele sofreu, aquela perda que ele sofreu e que o coloca como vítima, para que ele perceba que ele não é vítima. Ele foi um algoz também.
Nós não estamos isentando ninguém, porque não há julgadores e nem punidores entre nós. A nossa consciência que indica os erros, os acertos, e basicamente são as leis divinas que vêm em cobrança relacionada à nossa consciência. Então, quando você se vitimiza e busca vingar-se de alguém, você não consegue perceber que você também errou. E aí você acha que você pode ser juiz e carrasco. Então, esse é o grande dilema. Por isso que muitas vezes a espiritualidade, junto com o grupo mediúnico, se utiliza de um mecanismo que funciona naquele determinado instante, no qual você leva o espírito que está se comunicando, o obsessor, a relembrar-se do passado que ele não tinha acesso. Então, vejam só, para esse espírito comunicante, ele leva um choque, quando ele se percebe algoz. Ele leva um choque, porque muitas vezes ele percebe que o que ele fez é muito pior do que o que ele sofreu. Então, vocês imaginam isso para todos os espíritos se nós acessássemos de imediato os nossos arquivos de memória. Vocês imaginem como nós nos sentiríamos nos deparando com as cenas gravadas no nosso inconsciente, com sentimentos, com intenso ódio, com poder de destruição, de crueldade que nós já tivemos. Porque, não duvido, nós já tivemos. Está lá, amortecido, no nosso inconsciente. Então, na medida em que o espírito evolui, amadurece, conquista novos padrões vibratórios, educa-se mentalmente, emotivamente, sentimentalmente, ele como um todo melhora-se, ele pode ir acessando estes arquivos. Porque esta conquista que ele possui, que nós chamamos de maturidade espiritual ou de evolução, como vocês queiram chamar, já permite que ele tenha compaixão para consigo mesmo. Então, hoje, maduro, ele entende que naquela época ele não sabia o que sabe hoje. Que naquela época ele não tinha conquistado o que hoje ele já conquistou. Que agora ele não é mais o do passado. E aí ele pode trabalhar com estas informações. A realidade nossa, em grande parte, é ainda de desequilíbrio. É ainda de fraqueza, de fragilidade, é ainda de muitas conquistas e muitas derrotas. Então, via de regra, os espíritos não acessam esse material todo, que permanece no seu recôndito, quer dizer, no seu inconsciente. Então, nos mundos superiores, quando os espíritos são superiores, porque mundos superiores, a humanidade é composta de espíritos superiores. Então, de espíritos amadurecidos, espíritos equilibrados, espíritos que já aprenderam a ter compaixão por si mesmos, a perdoarem-se, eles podem acessar o seu passado, sem que esse passado seja pesadelo. É uma lembrança que só vale a título de aprendizado. Não vem mais para assustar. Não vem mais para destruir você. Não. Porque eles já estão já são mais maduros. Podem lidar bem com estas informações. Mas continua Kardec. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido agravaria, certamente, a infelicidade presente. Deus é perfeito e não nos toca criticá-lo. Eu já comentei aqui algumas vezes que tem algumas passagens da minha adolescência, da minha juventude, que eu gostaria de esquecer. É uma pena que eu não consiga esquecer. Mas então imaginem vocês, se eu cometi erros e enganos nesta vida adolescente, eu já não sou mais a mesma de 30 anos atrás. E eu gostaria de esquecer. Eles me incomodam, estes erros, por isso que eu gostaria de esquecê-los. Eu gostaria, muitas vezes, de ter feito diferente, reagido de forma diferente, né? Agido com melhores escolhas. Vocês imaginem se eu tivesse acessando memórias de 1000 anos atrás. Eu me abalaria muito mais. Eu gostaria de esquecer muito mais.
E dependendo destas lembranças, isso seria não só um pesadelo, mas isso seria responsável por uma depressão profunda, por um desalento, pelo descrédito de mim mesma, achando que eu não posso prosseguir, que eu não tenho conserto. Porque há 1000 anos eu estava errando, hoje eu ainda erro. Não igual, mas ainda erro. E aí, como é que faz? Eu acho que eu não mereço novas oportunidades. Então, é por isso que a sabedoria divina apresenta essa justiça acompanhada de misericórdia profunda, no sentido de que você tem sim a oportunidade de refazer, de reconstruir, mas você não tem aquela sentença lavrada, às claras para você. Você tem só as tendências que te indicam que você precisa consertar um monte de coisa. Mas fica apagado o seu crime, vamos dizer assim. Isso é misericórdia. E isso acontece diante ainda da nossa juventude espiritual. Eu não posso nem dizer que nós somos espíritos infantis. Nós que estamos aqui sentados diante desse computador, nos dedicamos ao estudo do Livro dos Espíritos e a outros conceitos religiosos, nós não somos mais crianças espirituais. Nós não. A humanidade ainda os tem muitos. Tem muitos. Mas nós que já despertamos, pelo menos para uma busca de mais respostas, nós que já temos certeza da continuidade da vida, nós que já trabalhamos bem na nossa lógica, no nosso pensamento, no nosso raciocínio, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, nós não somos mais crianças. Nós somos jovens, jovens espirituais. Ainda não alcançamos a relativa maturidade, não. Talvez ainda estejamos distantes dela, mas já somos jovens. Né? Então, para nós, ainda como jovens, acessar esses arquivos ainda é exceção. É por isso que a humanidade permanece desconhecendo o seu passado. Bom, continua Kardec. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Então, esta lembrança do passado nos prejudicaria. Mas Deus nos concede a voz da consciência e as tendências inferiores, como eu já comentei ontem, a voz da consciência. É aquela parte divina em nós que nos encaminha, que nos atrai para o bem. Aliás, eu li uma frase hoje de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que eu até grifei, que ele diz assim, que desde a sabedoria antiga já se diz que o homem na experiência carnal tem como a tarefa mais difícil viver e morrer na busca do supremo bem. Então, enfim, nós temos essa voz da consciência, que é isso que nos atrai. Ah, mas e estes grandes criminosos que a Terra ainda os possui, eles têm consciência? Tem, mas é que o grau de egoísmo e de arrogância amortece. Mas nós temos. Tem lá. Na medida em que a dor atua em nós, muitas vezes, quando o amor não funciona, quando a dor atua, essa consciência consegue falar um pouco mais alto do que o nosso egoísmo, do que a nossa arrogância, do que a nossa prepotência. E assim a gente vai, de pouco em pouco, reconhecendo a existência dessa consciência que possuímos. E todos temos as tendências instintivas, quer dizer, é aquilo que nos chama ainda à materialidade. É quando percebemos que ainda somos vaidosos, ainda cuidamos mais de nós do que dos outros, o eterno egoísmo, né? Enfim. Quando vamos percebendo estes traços de animalidade, de instintividade, que todos ainda possuímos. E o espírito mais evoluído não vai possuir instinto? Ele possui. Mas já a força da sua vontade é superior. Então ele está lá para lembrá-lo de uma jornada que ele já traçou e já venceu. Nós ainda estamos no trabalho de vencer os nossos pendores instintivos. Nós estamos ainda trabalhando superar as nossas tendências inferiores. Para isso nós precisamos nos esforçar, direcionar a vontade, porque ela ainda não é algo natural. A bondade em nós não é natural.
O altruísmo em nós ainda não é natural. Que eu falo é espontâneo. Eu queria dizer espontaneidade. Nós ainda precisamos pensar para fazermos o bem. Quando formos espíritos mais amadurecidos, melhores, nós seremos bons. Não precisa pensar, nem fazer força para ser. Nós somos, seremos. Né? Bom, vamos continuar. Acrescentamos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria os mais desastrosos efeitos. E ninguém para pensar nisso, né? Eu lembro uma vez, eu não sei quem, acho que na minha família, virou para mim e falou assim, eu gostaria muito de entender a dificuldade que eu tenho, eu gostaria muito de saber o que fulano fez para mim. E aí, eu virei para essa pessoa, fala assim, sim, mas ele também saberia o que você fez. O que você acha disso? Então, alguém já parou para pensar que se eu me recordasse do passado, os outros também se recordariam? Será que isso facilitaria as relações ou dificultaria? Algum de vocês já pensou num exemplo fictício? Imagina, por exemplo, uma família, um pai, uma mãe e uma filha. O pai tem muito ciúme dessa filha, ama essa filha. Mas muitas vezes eles têm um relacionamento muito dificultoso. Uma convivência, às vezes, difícil. Ou que se torna difícil no período de adolescência, de juventude. Né? E isso, eles não sabem por quê. É assim, então cabe nessa experiência agora superar, né? A filha tendo gratidão para com o pai respeitando a liberdade e a individualidade da filha na medida em que ela cresce. Então nós temos aí um quadro real, uma dificuldade em família entre pai e filho. Mas que aos trancos e barrancos avança. Então é possível que eles conversem, tem períodos em que são felizes juntos, riem juntos, convivem juntos, outras vezes se pegam, se discutem, não é? Se estressam, se bicam, né? Se afastam, mas vai indo, porque a relação parental e filial tem um significado, os anos de convivência, de criação têm um significado, e isso vai trabalhando o espírito de ambos, que vai avançando. Agora, imagine vocês se, nessa mesma família, o pai tivesse, o pai lembrasse que ele matou a filha no passado, depois de abusar dela. E essa filha lembrasse que o pai foi esse assassino e abusador. Vocês acham que daria para construir alguma coisa? Vocês acham que haveria possibilidade de gratidão, de perdão, de desenvolvimento de carinho, de amor, mesmo permanecendo a característica da consanguinidade? Eu ouso afirmar que não teria jeito. Eu ouso afirmar que seria dificílimo para esse pai olhar para a filha sem sentir-se envergonhado, e seria impossível para a filha olhar para esse pai sem esquecer a violência sofrida. Então, o esquecimento é misericórdia, porque é preciso haver ajustes. Aí você fala assim, não, mas nesse caso, por que a filha teve que retornar junto a esse assassino? Eu citei só uma recordação passada, mas muitas vezes são espíritos que vêm lutando entre amor e violência há muitas existências. Ora um trai, ora o outro trai, ora um mata, ora o outro mata, violenta. Então, nós temos histórias milenares. O esquecimento, por isso, é bênção. Continua Kardec. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra, que nós estamos falando. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa,
tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência. Então você não se martiriza quando você é um espírito superior com o seu passado, você o entende. Ele foi uma experiência. E você guarda dele só esta lembrança a título de experiência, para que você não caia novamente, para que você não erre mais. Muitos, aí a gente já vai entrar na questão 395, que nós vamos ver amanhã, porque agora o nosso tempo acabou. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso assunto, agradeço a presença da Denise, do Anderson e do Carlos, das outras pessoas que nos acompanham nos nossos estudos em outros horários, né? Amanhã a gente volta às 7 horas para o nosso estudo rápido em continuidade, a partir da questão 395. Aguardo vocês. Um abraço.